O que mais nos custou nas empresas foi não ter investido no que mais importa, né? E o que mais importa é investir em talento, é investir em gente muito boa. E isso está ficando cada vez mais claro para mim ao longo dos últimos anos, porque hoje a gente tem dezenas de funcionários nas várias empresas que a gente tem, e como eu estou acima a nível de cargo de todos, eu consigo ver a dinâmica, né, das empresas, ver quem performa bem, quem não performa, quem é mais consistente, quem não é, quem faz o que a gente pede para fazer, quem não faz, quem é coachable, né, quem realmente aceita feedback e aplica o feedback, quem não é. Então tem várias coisas que ficam mais fáceis de eu visualizar hoje do que há alguns anos atrás, justamente porque eu tô eu sou responsável por essas várias pessoas ou estou diretamente responsável pelas pessoas que são responsáveis por gerenciar essas pessoas, né? E quando eu olho para o cenário como um todo hoje, o que eu mais sinto falta, né? Isso está sendo uma dor que está cada vez mais forte para mim, né? E eu vejo vários empreendedores que estão num nível superior ao meu também com esse mesmo questionamento, é ter gente muito boa executando dentro das nossas empresas. E isso custou muito para a gente, porque olhando para trás, se eu tivesse tido a inteligência e capacidade de ter trago pessoas melhores para executar as funções que eu precisava, ter trago no momento que fazia sentido trazer e ter investido mais forte nisso, né, a gente estaria num outro patamar. Acredito que a gente estaria num outro patamar de empresa hoje. Não só isso também, ficou claro para mim ao longo do tempo também que às vezes faz mais sentido você pagar 3, 4, 5 vezes mais caro por uma pessoa que vai fazer o trabalho muito melhor do que se contratar, sei lá, 3 ou 4 ou 5 pessoas para fazer o mesmo trabalho, né? Então, o que eu quero dizer com isso, às vezes é melhor contratar um bom PDR, por exemplo, para fazer a prospecção, do que e vai pagar, sei lá, 10 mil por fixo para o cara, mais comissão, ou do que você contratar 5 BDRs que custam 2 ou 3 mil reais por mês, por exemplo, né? Apesar de que a gente cresceu muito contratando BDRs nesse valor de 2, 3 mil reais, um dos problemas que a gente teve, né, nisso foi justamente ter conseguido consistência nesses BDRs em conseguir trazer bons clientes. Que ao longo do tempo também uma coisa que a gente foi percebendo é que existem bons clientes e existem clientes ok, e existem clientes ruins e existem clientes que são péssimos, né? E cada empresa tem, né, essa diferenciação de acordo com o que entrega e assim por diante. Então, nos custou muito isso. Me custou muito também não ter colocado os gerentes nos lugares certos, justamente para que eles conseguissem rampar o processo, rampar as pessoas e assim por diante, né? E hoje, inclusive, né, com esse aprendizado dos últimos anos, a nova empresa que a gente está criando agora, que inclusive eu quero que seja uma empresa que eu vou tocar para sempre, né? Pela configuração que a gente está fazendo ela e assim por diante, eu acredito que é algo que realmente vai fazer sentido eu fazer para sempre. É uma empresa que eu estou sendo muito mais inteligente em quem eu vou trazer como sócio, quais são as funções de cada um, o que, que nós de fato vamos fazer, quais são os nossos princípios para contratar alguém, né, e assim por diante. Então, nos últimos meses, inclusive, eu vim anotando consistentemente qual que é o tipo de perfil que eu gosto de trabalhar, né, quais são as características das pessoas que eu falo assim, cara, essa pessoa aqui tem essas características e eu adoro trabalhar com pessoas que têm essas características, né? Uma delas, por exemplo, para dar um pouco mais de contexto, são pessoas que são extremamente executoras. Eu sou uma pessoa muito executora, então eu trabalho muito, muito mesmo. Então, quando eu não estou do lado de alguém que está trabalhando comigo em alguma das empresas, que também não trabalha muito, isso acaba me incomodando porque simplesmente a gente poderia estar executando as coisas mais rápido e assim por diante. Então, eu gosto de pessoas que são extremamente executoras, que trabalham muito, que colocam muito volume, que são apaixonadas pelo trabalho e adoram trabalhar, né? Um outro fator, por exemplo, que eu gosto, que é extremamente importante, até porque se a pessoa não tiver isso, ela não se encaixa dentro da cultura, se a pessoa acredita que faz sentido ela sacrificar coisas a curto prazo para ter uma vida melhor no médio e longo prazo. Até porque se a pessoa não acredita nisso, fica muito difícil
dela conseguir executar da forma como a gente quer que ela execute, dela conseguir viver da forma como a gente acredita que faz sentido viver para crescer os negócios da forma como a gente acredita que deve ser feito, né? Então, tem várias coisas que eu comecei a ficar muito mais atento, né? Então, não só nesse processo de as características da pessoa, mas também na questão de que essas pessoas que eu quero que trabalhem comigo, elas são pessoas que custam mais caro. Então eu tenho que estar disposto a pagar mais caro. Mas ao mesmo tempo também são pessoas que trazem muito mais retorno. Então, no final das contas, se a gente olha para a matemática da coisa, compensa muito mais, né? Enfim, e eu acho que um ponto importantíssimo que eu aprendi também nos últimos anos é que muitas das vezes eu ficava pensando que era um problema de gestão do negócio, gestão das pessoas, quando na verdade era um problema de contratação. Então não adianta nada eu ter o melhor gestor do mundo se a gente traz as pessoas erradas para esse cara gerir, né? Ou essa mulher gerir. Então, eu estou cada vez mais atento a esse lado de trazer as pessoas certas, porque as pessoas certas, no final das contas, gerir elas é muito fácil, porque não precisa ficar cobrando, elas fazem muito mais do que a gente pede, elas são muito inteligentes, então elas acabam trazendo coisas que a gente não tinha pensado, que são muito melhores do que o que a gente tinha pensado. Então, o processo de gerir essas pessoas muitas vezes é mais fácil. Eu acho que a dificuldade que se cria, mas que é uma dificuldade positiva, é que muitas vezes essas pessoas, elas tendem, na verdade, a acreditar muito forte no que elas pensam. Então, geram-se alguns conflitos que talvez com outras pessoas não gerariam. Mas o que essa pessoa também traz de informação, ou de ideia, coisa do tipo que ela acredita muito, pode ser muitas vezes algo que eu não concordo, ou alguém do nosso time não concorda, mas a gente sempre tem que lembrar que essa pessoa é muito competente, muito inteligente, e ela enxerga o mundo de uma forma diferente, que inclusive pode estar mais certo, ou certo, e a gente pode estar errado, né? E que é exatamente isso que a gente quer. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas questões da pessoa executar mais, dela ser muito mais proativa, trazer muito mais coisa inteligente, tem esse outro lado também que a gente tem que aprender a lidar, que é bem diferente de uma pessoa que às vezes recebe muito menos, não tem uma opinião tão forte, não é uma pessoa que estuda muito e assim por diante, né? Então eu gosto de estar do lado dessas pessoas que realmente estão executando muito, estão estudando muito, até porque eu valorizo muito mais a opinião de alguém que está nesse processo do que alguém que não está, né? E porque, obviamente, faz muito mais sentido, porque a pessoa ela tem muito mais contexto, muito mais experiência, muitas vezes. E quando eu digo experiência, não quer dizer que a pessoa é velha nem nada do tipo. Ela só tem muito mais experiência, às vezes só porque ela é muito dedicada àquilo. Então eu conheço muitas pessoas que são muito novas, que são muito melhores do que muita gente muito mais velha. Porque a pessoa, ela literalmente teve muito mais interação com aquilo que ela se propôs a fazer do que às vezes uma pessoa que tem 30 anos a mais de experiência na área, só que ela não se dedicou tanto assim, né? Então não é questão de idade nem nada do tipo. É lógico que idade, ela tem um peso desde que a pessoa, desde nova, venha se dedicando muito. Então alguém que vem se dedicando muito por muitos anos, né, tende a ser melhor do que alguém que é mais nova e vem se dedicando muito também, mas ela teve menos tempo, né? Faz parte do processo. Mas enfim, então eu acredito que esse foi um dos principais, ou talvez o principal erro que eu cometi, que eu quero. Não é que eu não vou cometer esse erro de novo, porque provavelmente eu vou, porque acertar na contratação 100% eu acho que é praticamente impossível. Quem acerta muito, acerta às vezes 50%, né? Mas eu quero acertar mais nisso e ficar mais atento a esses pontos, até porque no final das contas a pior coisa que tem é você estar extremamente dedicado e não ter o time certo do teu lado. Então é algo que eu quero evitar cada vez mais, né? Não ter o time certo do meu lado, as pessoas certas do meu lado e cada vez mais ter a galera que está realmente muito dedicada a fazer o negócio acontecer, as coisas acontecerem, que acreditam, né, que tem crenças muito parecidas com a nossa, que estão muito de acordo com os nossos valores, estão muito de acordo com a nossa cultura, e estão todos os dias ali pensando como é que a gente vai fazer o que a gente se propôs a fazer melhor, mais rápido e assim por diante. É isso aí. Só bora.